Gente, nem vou falar nada, hein? Wagner Prado! Nossa, ô louco, que responsa, cara. Que responsa. Não Wagner tem não! introdução, não tem introdução. É para aquelas pessoas que são talvez unanimidade, extremamente conhecidas. Não é o meu caso, mas aceito, gostei. É isso aí, Wagner. Wagner, ó, é o seguinte, cara. Eu já te conheço há muitos anos. A Não gente, vai ficar tra... denunciando a idade da gente. a gente trabalhou junto na Folha da Tarde. Daí Exatamente, exatamente. Bons tempos. eu criei com você aí uma coisa que eu vou te confessar de público, que é assim. Eu sou a fã, muito fã de você. Sempre te Obrigado, admirei muito, sempre te admirei muito. Eu acho você um cara obrigado. incrível, assim. E tem duas coisas a seu respeito, que uma coisa triste e uma coisa alegre, né? Opa, vamos lá. A Vamos coisa falar das duas, alegre, então. a coisa alegre, a coisa boa, é que assim, você nasceu no bairro do Jaçanã, ou foi criado no bairro do Jaçanã, onde eu também passei a minha infância, juventude no Jaçanã. Que bom. A coisa ruim é que, assim, mesmo morando no mesmo bairro, eu nunca encontrei você pela rua, nunca fui no Guapira te encontrar, nunca joguei bola com você, a gente não fazia parte do mesmo ciclo. Eu só fui saber de Wagner Prado, morador do Jaçanã, grande jornalista, quando eu te encontrei e a gente foi trabalhar junto na Folha da Tarde. Até então eu não sabia que você era do Jaçanã. Pô, se eu soubesse que você era do Jaçanã e a gente tivesse tido uma infância junto, pô, a gente teria se divertido, sido grandes amigos na infância, inclusive. Não só Então, depois na vida profissional. Não é não? rapaz, eu acho que tem aquelas coisas que não estão no nosso controle, né? É. Deve existir um roteirista lá no tal do céu, né? Ele vai escrevendo lá as linhas das vidas da gente, né? Sim. E ele deve ter colocado lá, durante a infância, adolescência e juventude, Wagner Prado, José Luiz da Conceição não vão se encontrar, mesmo morando no mesmo bairro, né? Às vezes até convivendo com algumas pessoas em comum, eles não vão se encontrar. Lá na frente, profissionalmente, tá, eles se reencontram, descobrem que eram do mesmo bairro e se tornam muito amigos. E o Jaçanã tem uma particularidade, tem muita gente da área, eu vejo assim, muita gente da área de comunicação que é do Jaçanã. Você, eu, Eduardo Filippini, que mora no Jaçanã, Lígia Donatelli, que mora no Jaçanã, Emerson Figueiredo, né, que cresceu no Jaçanã, hoje mora em Perdizes, né? Tem um rapaz que eu também não conheço, mas que ele trabalha ou trabalhou na ESPN, é um cara de televisão que está lá. E tem outras pessoas também. Então, o Jaçanã tem uma coisa ligada aí à área de comunicação. Eu não sei se é o ar que se respira por lá, a água, mas tem muita gente de comunicação lá. Inclusive artistas, né? Porque a Thelma Lippe foi moradora aqui do Thelma, Jaçanã, Thelma Lippe. Thelma né? Lippe. Ela foi Nossa, moradora lindíssima aqui. Thelma Lippe. Mas, Wagner, não, é um prazer estar falando com você aqui. Poxa, eu, Prazer eu, todo eu, meu. tô, eu tô muito feliz porque, assim, eu criei esse canal Grilo na Foto para contar histórias e tal, mas, assim, mais basicamente agora, para ouvir as histórias dos meus amigos, repórteres, fotógrafos, artistas, amigos em geral, e conviveram comigo, que eu tenho uma grande gratidão, né? E, ao mesmo tempo, que também foram referências para mim. E eu sou grato a você, e vou explicar para você por que eu sou grato a você.
O que não Ah, determina... só lembrando um outro nome. Rosana Tonetti, também do Jaçanã. Temos que reunir essa turma aí. Mas assim, a minha gratidão, o Vagnão, foi uma vez que você me ligou, pô, Gonçalo, eu tô com um projeto aí de fazer umas fotos do bairro, a gente consegue uns patrocínios, vamos ver se a gente vai atrás, a gente se reuniu até para tentar Sim. viabilizar esse projeto. Pô, o fato de você ter lembrado de mim me deixou muito feliz e eu te agradeço, por isso essa minha gratidão. Agora, no dia que a gente foi tomar café, no dia que a gente foi tomar café para falar de Ford, de projeto, do nosso amor pelo Corinthians, aquelas coisas todas, teve um fato que me deixou triste e, ao mesmo tempo, eu fiquei pensativo de como eu reagiria numa situação como essa. Vou explicar para você por quê. Porque depois eu fui para casa refletindo, eu falei, caramba, eu não percebi isso daí e eu fiquei muito constrangido. Porque, como que eu não fui perceber isso daí? Nós saímos da padaria, aí tinha uma mulher lá distribuindo uns panfletos de um apartamento, de um empreendimento novo ali e tal. Exato, E na hora que nós saímos, imobiliário. isso, ela vem com o papelzinho fazendo uma propaganda, né? Porque o prédio é isso, porque não sei o quê, porque tem elevador, porque não sei o que lá, porque o prédio é bom, porque não sei o que lá, porque tem água encanada, porque não sei o que lá, porque o banheiro é ótimo, porque não sei o que lá. Aquelas propagandas de vendedor. Me deu o papel, me convidou. E você estava do meu lado. Sim. Você não estava atrás de mim. Você estava do meu lado, nós estávamos já indo juntos. E a mulher não te deu o papelzinho, e eu nem me liguei nisso, também daí falou, obrigado, tal. Depois você chegou para mim e falou assim, você viu o que aconteceu? Eu falei, puta, nem me liguei, o que foi? Meu, ela te deu o papel e não deu para mim. Nem sequer olhou na minha cara. Eu falei, mas é mesmo, por quê? Não, porque eu sou negro. Daí eu fui para casa pensando nisso. Caramba, você tinha razão. E eu fiquei tão constrangido depois em casa pensando, fui dormir pensando, caramba, cara. Então, o racismo, né, Vagnão? O racismo é uma coisa ainda muito presente, né, nessa sociedade, né? E eu fico imaginando você, um jovem negro da periferia, os desafios que deve ter sido enfrentado quando mais jovem, né? E se tornou um jornalista, eu acho que não deve ter sido fácil a sua luta, né, para conquistar as coisas. Por isso assim, Vagnão, estamos aqui entre colegas, aqui entre amigos. Pô, eu nunca soube como foi que você virou um jornalista, as suas inspirações, o que te levou a ser um grande repórter. Ô Zé, eu acho que tudo nasce lá no Jaçanã mesmo, numa escola chamada Dona Cirene de Oliveira Laete, né, em que eu me descobri, que foi a escola que me alfabetizou, e ali eu me descobri um bom leitor, eu descobri que eu gostava de ler, né, e um bom leitor no sentido da oratória, né? Um bom orador também, porque a gente frequentemente era levado nas aulas, né? ler alguma coisa, né? Mesmo ali com 9 anos, 10 anos, sempre tinha aquelas coisas de leitura e em sala de aula. E eu desenvolvia muito bem lendo e escrevendo também. Então eu percebi que eu escrevia bem, que eu lia bem, que eu tinha uma boa oratória e aquilo já ali, tenra idade, já começou aquela coisa de eu tenho que me dirigir para esse segmento aí, alguma coisa que me leve a escrever, algo que me leve a falar, enfim, apesar do meu, até então, da minha timidez, né? Eu tive que, em algum momento, decidir perder e falei, vou perder, senão tô morto nessa profissão. Fui fazer então o ginasial, né? E depois o colegial, e aí eu decidi
que eu tinha que trabalhar com comunicação. E eu optei por ou era publicidade ou era jornalismo. E optei pelo jornalismo e acabei me tornando um jornalista profissional formado, né? Você falou das lutas. O que sempre acompanha a gente, eu acredito que agora, nesse cenário do século XXI, a coisa não mudou tanto ou não mudou nada. Eu sempre vim, desde o curso primário, passando pelo ginasial, que não existe mais, agora é tudo unificado, né? Vai do primeiro até o nono ano, estudando em salas de aula, e que a presença do negro era a presença mínima dentro de uma sala de aula. Vamos colocar aí uma sala de aula de 40 pessoas, né? A presença negra, desde que eu entrei na escola até a primeira formatura, grupo escolar, depois a segunda formatura, ginásio, depois terceira no curso colegial, a presença mínima sempre foi pequena, de no máximo, se muito numa sala, 5 alunos, né? Quando estourava a coisa assim, uns 8, né? E nem sempre todos terminavam o ano, alguns não concluíam, saíam da escola. Então, a primeira coisa que você nota é a baixa presença negra, né, nas cadeiras escolares. Quando fui no colegial, você já nota isso, né, no segundo grau. Isso cai muito. Do colegial para o banco de uma faculdade, quer seja ela particular, quer seja ela pública, aí realmente é quase nulo, é quase zero. Por várias questões, a presença negra não acontece. Por uma questão que é institucional, né? De um racismo excludente, né? Por uma questão institucional também, que é a econômica, né? Se a pessoa não teve uma condição de ter uma boa base, né, estudantil ali, quando criança, quando adolescente, dificilmente ela vai conseguir entrar numa universidade não paga, né? E se ela for para uma paga, vai ser difícil se manter ali pagando, porque o custo é alto, né? E as pessoas têm que se dirigir, têm que fazer aquela escolha. Ou eu trabalho para eu comer e sobreviver, ou então eu estudo. Então o estudo vai ficando ali à margem. Quando cheguei à faculdade, é algo que eu já contei para várias pessoas, tive uma grande ajuda de um amigo de faculdade, né? No momento que eu precisei de uma questão financeira para poder me manter, né? Eu tive uma grande ajuda. A qual eu sou grato eternamente, dele e de alguns colegas, né, que, sabendo do que ele fez por mim, né, também se pronunciaram ali e me ajudaram. E foi um momento crucial, porque eu acho que se eu não tivesse tido essa ajuda, talvez eu não tivesse chegado ao final da faculdade, porque na minha cabeça eu já estava interrompendo meu curso, mesmo reconhecendo que
eu era, entre os meus colegas, eu estava entre os melhores, mas não dava para manter. Eu tive essa ajuda e consegui me formar, sou muito, muito grato a isso, porque viram em mim potencial, né? Porque eu acredito que esse meu amigo, se ele não tivesse visto em mim um potencial, ele não teria me ajudado, né? A família dele não teria me ajudado. Então, foi difícil? Foi difícil. Para todo mundo para todo negro é, mas eu consegui chegar e consegui abraçar a profissão que eu almejava, felizmente. Pô, que legal, Wagner. Eu vou falar uma coisa para você. O meu nome é José Luiz da Conceição. O fato de eu ter o da Conceição significa que em algum momento da minha história de família eu tive uma linhagem, assim, é linhagem, né, que fala, né? Sim. Uma linhagem negra. E é verdade. O meu avô era negro. Casou com a minha avó, que era branca. O meu pai, quando menino, ele era negro. Daí ele parecia o Michael Jackson, ficou velho, ficou branco. Mas ele sofria muito preconceito, meu pai. Pelo fato de ser negro também e a família em volta lá era tudo italianada, né, dos outros tios e tal, então tinha um certo preconceito. Então, eu, de uma certa forma, também fui um pouco... tive uns certos preconceitos, talvez, sei lá, não sei se por causa disso, né? Mas eu sentia na infância também umas coisas meio diferentes, embora fosse branco. Mas meu pai era descendência negra e meu avô totalmente negro. Mas era um barato, né? Porque todo brasileiro, acho que tem um pé, né? Na raça negra também, né? Porque a gente vem de uma mistura, né? Nós somos um povo miscigenado, né? Miscigenado, Nós somos miscigenados. E como diz uma música que eu considero, para mim é um hino nacional, né? Que se chama Olhos Coloridos, feita pelo Macau e cantada pela Sandra de Sá, quando ela diz: a verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará miolo. E nessa música, quando ela toca nas festas negras e tal, né, é um hino. Eu considero essa música um hino. As pessoas acabaram colocando uma frase que não está na letra, mas quando a letra é cantada, todo mundo diz o seguinte. Quando a Sandra de Sá, vou usar a Sandra de Sá, diz o seguinte: a verdade é que as pessoas gritam, todo brasileiro tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará miolo. É legal. E isso é uma grande verdade, né? O brasileiro, se a gente pensar naquela que em algum momento, né, aquela idiotice de raça pura, né, nós não somos uma raça pura, nós somos a mistura de várias raças que vieram aqui para o Brasil ou foram trazidas à força aqui para o Brasil, os índios que já estavam aqui. Então, isso tudo foi se misturando e deu origem aí ao brasileiro, né? Legal. Não, é isso E mesmo, Wagner. eu queria voltar um pouco nessa questão que você fez na introdução, que foi aquele dia do nosso café, lá na padaria do bairro do Tatuapé. Poderia ter sido no Jaçanã, não foi? Foi no Tatuapé, perto do nosso glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu ia jogar bola aquele dia lá. E
aquilo, o fato de a vendedora ali dos apartamentos, né, a promotora ali, ter me ignorado, é algo que acontece constantemente. Algo que acontece constantemente, né? E não só com promotoras de vendas de apartamentos, mas se fosse um automóvel seria a mesma coisa, né? Se fosse uma moto seria a mesma coisa. Por quê? O que está incutido na cabeça das pessoas, infelizmente está incutido na cabeça das pessoas, é que o negro ele não faz parte de uma esfera da sociedade que tem poder de compra. Ele é visto como um não comprador, o que não é verdade, né? O negro é um comprador como todas as outras pessoas, né? E um negro dentro de um carro bom, bonito, de última geração, é visto como, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Tem muita gente que... Infelizmente, essas coisas desse tipo de preconceito aí, que ele tá arraigado e é estrutural, está na cabeça das pessoas, Sim. né? De que o negro não mora bem, né? O negro não tem carro bom, o negro não consome produtos culturais e tal. E nós estamos aí, nós somos uma grande força de compra nesse país, né? Nós tomamos banho, então nós compramos sabonete, né? Nós escovamos os dentes, então nós compramos creme dental, Sim. né? Nós viajamos, então nós consumimos passagem de avião, de ônibus, de trem, nós comemos, né? Então a gente compra nas N marcas de super, hipermercados que existem por aí, né? Então nós somos uma grande força de compra, né? De consumo, né? Que talvez as grandes empresas, talvez não, as grandes empresas não nos enxergam e não trabalham esse segmento. Recentemente a gente tem visto algumas manifestações, empresas usando famílias negras em propagandas, dirigindo a sua publicidade para o público negro. Talvez isso tenha a ver com um despertar de que, olha, nós não estamos trabalhando uma parcela infinita da nossa população, a parcela negra da população brasileira é considerada de 54%, portanto, nós não somos Não é a minoria, minoria, não é a minoria. nós somos maioria, então nós não podemos ser esquecidos pelo mercado aí de consumo de forma nenhuma. Pô, é verdade, Wagner. Ô, Wagner, agora sim, você fez a faculdade, dentro das condições e tal. Eu te cruzo lá na Folha da Tarde. Aí a gente sai lá para fotografar o Maguila, entrevistar o Maguila, aquela coisa toda. Sim. Como é que foi? Na academia do Maguila, que tinha o pé direito super baixo, para o cara poder suar bastante. Eu saí de lá mais molhado que pano de cuscuz. Ô, Wagner, você sai da faculdade e já vai para a Folha da Tarde? Como é que é? Então, eu saio da faculdade, né, e por obra de uma também colega de sala, a Elza Barleta, que hoje é dona de produtora de vídeo, e ela trabalhava no Diário Popular na época como secretária de um cara que ia se lançar na televisão, um colunista social chamado Amaury Júnior. Olha. Né? Que tinha a ideia de fazer um programa, uma coluna social na televisão. Né? E essa coluna social iria ter o mesmo nome do programa. Essa coluna social na TV iria ter o mesmo nome da coluna social dele no Diário Popular, que se chamava Flash.
E a Elza trabalhando como secretária do Amauri, ela nem era da redação, ela era secretária do Amauri, dava os pitacos, umas notas e tal. Um dia ela chegou para mim e falou: vai ter uma vaga de repórter, mas é para trabalhar na madrugada. Você quer? Eu falei: madrugada? É polícia. Falei: eu quero. Eu tinha um emprego na época, um bom emprego na época, mas eu queria ser jornalista. Afinal, eu tinha me esforçado para ser jornalista, não para atuar onde eu estava atuando. Então, aquilo foi me dando uma intranquilidade, né? Poxa, cara, você estudou 4 anos, você foi um dos melhores alunos e tal, e você vai continuar aí? Não, não é isso. Você tem que... Daí eu falei para ela: olha, é madrugada policial e tal, mas eu quero. E eu fui para o Diário Popular para fazer madrugada policial. Nossa. E foi a melhor coisa que eu fiz assim na vida. Uma das melhores coisas na vida. Porque indo para o Diário Popular para trabalhar das 2 da madrugada até as 9 da manhã, eu pegava assim o que de mais escabroso acontecia na noite, né? Essa parte era a parte pesada. A parte boa foi que eu conheci Oswaldo Faustino, que era um dos editores no Diário Popular, editor de cultura no Diário Popular, mas à noite ele fazia polícia para o Estadão. É verdade. Né? Oswaldo Faustino. Silvio Lincoln, que fazia... Trabalhei com o Silvio Lincoln, hein, na madrugada. Silvio Lincoln, que fazia a madrugada policial só para o Notícias Populares. Fotógrafo, Zé Maria da Silva, que fazia dupla com o Silvio Lincoln. E o repórter policial que fazia a madrugada da Jovem Pan, que era o Zaqueu Sofia. Time de primeira, hein? Então eu cruzei com os caras que, para mim, eu falo: nossa, né? Esses caras são o máximo, né? E na madrugada ali, a gente tinha algum tipo de ocorrência, quando chegavam todos. Chegava Silvio Lincoln, chegava Zé Maria, chegava Oswaldo Faustino, né? Chegava Zaqueu, chegava todo mundo. E ali, depois daquilo, direto para o Bar Estadão para comer alguma coisa. Era, né? Era reunião de pauta ali, né? As trocas de conversas eram... O meu pernil ali na madrugada e fazer reunião de pauta. O que a gente vai cobrir, o que a gente não vai cobrir, vamos junto, não vamos junto. E aquilo acabou me moldando e fazendo com que eu perdesse algumas travas, né? Porque você sai da faculdade direto para cobrir à noite, você tem que desvirginar, né? É tipo assim, né, Wagner? Tipo assim, você está na faculdade, tudo é teoria, aí você vai lá, você trabalha, vai entrevistar alguém, aí você cai na madrugada, ó, tem uma chacina, tem um cara decapitado, tem um assalto, tem um sequestro. Vai lá, Wagner, é como se fosse uma coisa natural. Vai lá, Wagner, tem um sequestro aí e tal. Só que você está saindo de uma faculdade ainda cru, né? Sim. Agora, por outro lado, você está do lado de um monte de cara aí, que é tudo gente boa, que de uma certa forma, eu não sei, não estava lá com você nessa hora da madrugada, mas eu acredito que te deram uma força também, né? Te deram toques e tal, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu lembro de um crime que eu peguei, foi na Zona Leste, fundão da Zona Leste, e que era uma coisa assim, de uma suspeita de que aquela pessoa, aquele cara, teria abusado de uma garota. E se ele fosse pego pela polícia, né, ele seria levado para uma delegacia até que apurassem o caso. Mas não foi isso que aconteceu. O cara foi pego pela população do bairro.
e ele tentou se esconder no forro da casa para que ninguém o visse. Mas acharam o cara no forro da casa e lá ele foi morto, né? Ele acabou sendo morto, degolado. E eu lembro que nós chegamos, né? O Oswaldo Faustino estava comigo e o cara subiu pela claraboia. E a primeira coisa que o Faustino fez quando chegou, ele fez o mesmo caminho que o cara. Foi lá para cima para ver o corpo, né? Aí ele desceu, tinha uma escada, ele desceu, olhou para mim e falou, vai lá. Né? Eu perguntei para ele, como é que tá lá? Ele olhou para mim e falou, vai lá. Vai lá ver. Eu falei, o quê? Ele falou, vai lá, cara, vai lá e olha. Eu falei, não. Ele falou, vai lá e olha. Você tem que ir e olhar para você poder escrever. Como é que você vai escrever de algo que você não viu? Daí eu fiquei, deu aquele gelo, daí eu falei, quer saber? Eu vou lá, eu vou lá. Vou Subi, encarar. cara, vou encarar. E, nossa, assim, é terrível, mas depois você entende, eu tinha que ter feito aquilo. Porque se eu não fizesse, é o que eu falei, né? Você tem que perder a virgindade, né? Então, é o jeito. Vai para cima, Só quer dizer que você perdeu a virgindade com um decapitado. Exatamente. Um cara sem cabeça. Deus me livre. Mas é assim mesmo, né, Wagner? Agora sim, o Faustino, quer queira que não, foi um puta de um professor nessa aí, hein? Não, ele ainda é um tremendo Pô, professor. grande Né? Faustino. Quando eu tenho as minhas dúvidas, ou profissionais, ou até de vida, nós nos tornamos grandes amigos. Eu costumo alugar a orelha dele para, olha, tá assim, assim, assim. E ele sempre tem um bom conselho para dar. Foi assim, um grande profissional, uma das melhores pessoas que eu encontrei nessa minha jornada aí dentro do jornalismo. Agora, Wagner, chega lá na Folha da Tarde, você não fazia polícia, fazia esporte. Como é que Não, foi assim? então, por que eu saí da polícia? Em 1988, nasce o meu filho, né, que hoje está com 32 anos. É aquele que fez aniversário Nasce... esses dias aí? Isso, fez aniversário dia 1º de julho. Né? Nasce o meu filho. E é uma criança dentro da sua casa. E eu vivendo num ambiente que era extremamente pesado. Pesado. Não só a criança, né? Dependendo do dia da madrugada que eu tivesse, né? Eu não chegava em casa e ia direto dar um beijo na minha mulher, ou dar um abraço nela, né? Eu, dependendo de como tinha sido a madrugada, eu chegava, entrava pela área de serviço, eu me despia completamente na área de serviço, né? A roupa já ia direto para a máquina, né? E lavava sola de sapato e tal, aquelas coisas de quem foi criado dentro de um ambiente de uma família umbandista, candomblecista, católico, né? E que atire a primeira pedra, o primeiro aqui que, sabe, não passou por uma, duas, três religiões da vida, né? Então, depois O cara é coroinha de manhã, à tarde ele tá no centro espírita. tá lá batendo um atabaque, né? Fazer o quê? É Brasil, amigo. Eu não acredito em reencarnação de dia, mas à noite eu tô acreditando. Então, depois desse ritual, aí sim é que eu ia no quarto do meu filho para vê-lo, né?
entrava no meu quarto para ver a minha mulher. Às vezes eu chegava ali, né, de manhãzinha, outras vezes, quando estava mais complicado, eu chegava ali 10, 11 horas da manhã e tal. Então, era isso. E esse ambiente pesado me fez pensar em algumas coisas. Eu falei, olha, eu quero continuar no jornalismo porque eu considero que isso é a minha vida, pelo menos é a minha vida agora. Mas eu Sim. não quero mais isso, não quero mais fazer crime. Né? Eu tenho potencial para fazer outras coisas, não estou diminuindo os repórteres policiais, são maravilhosos, né? Mas eu queria fazer outra coisa. Eu sempre gostei muito de esportes, desde garoto, muito. Eu quero fazer esportes. Né? Se eu não fizer esportes, eu quero fazer turismo, mas não existiam mais as editorias de turismo. Né? Elas foram sugadas e tal. Turismo aparecia dentro de cultura. E Aí tinha eu aquelas cartas consegui. marcadas também, né? Sim, sempre tem. Sempre Aí quando eu era minha vez de consegui. viajar, ela pintou para outra aí. Aí eu acabei saindo do Diário Popular e um dia, num sábado à tarde, eu fui para o Pacaembu ver um Corinthians e Portuguesa. Verdão. Eu fui ao Pacaembu porque eu lembro até hoje, a minha mulher à época, né? Ela falou, você vai no sábado? Ela falou, você vai aonde? Né? Eu falei, vou para o Pacaembu procurar emprego. Ela, como você vai para o Pacaembu no jogo procurar emprego? Eu falei, porque lá vai ter muito jornalista e tal, eu posso encontrar alguém e conseguir alguma coisa. Né? Ela me desejou boa sorte, obviamente, e eu fui para o Pacaembu. Chego no Pacaembu, naquela salinha onde tinha o cafezinho para a imprensa, ali em cima, né? Café horrível. Horrível, horrível o café. Eu encontro o Emerson Figueiredo. Emerson Figueiredo. Encontro o Emerson Figueiredo, né? Aí nos damos um abraço, ele lembrava de mim, do Jassanã, ele estudou no Júlio Pestana, eu também estudei no Júlio Pestana. E ele, o que você está fazendo? Eu falei, por enquanto nada, estou atrás de emprego. Né? Ele falou, você está atrás de emprego? Eu falei, estou, rapaz, eu saí do diário e estou procurando, gostaria muito que fosse na área esportiva. Daí o Emerson era subeditor de esportes da Folha de São Paulo, né? E estava lá porque é apaixonado pelo Corinthians, né? Assim como eu sou. Né? Mas eu acho que na realidade, o Emerson devia estar lá por outro motivo. Ele deve ter a Cibele, né, que é a mulher dele, né? Uhum. Devia pôr ele para lavar a louça, então, em vez de sair para fazer lavar a louça, ele foi lá para Caimbu. Daí ele falou: olha, faz o seguinte, o jogo ia recomeçar, ele tinha que ver alguma coisa do jogo, eu estava lá, né? Ele falou: faz o seguinte, amanhã à tarde me procura lá na Folha. Falei: é mesmo? Ele falou: me procura lá na Folha amanhã à tarde. Né? Tipo 1 hora, 1h30. Tá bom, tô chegando lá. No outro dia não, a gente se encontrou no sábado, na segunda-feira eu fui lá. Daí cheguei, ele me recebeu e tal. O editor na época, acho que quem estava editando na época era o Flávio Gomes. Flávio Né? Gomes. Era o Flávio Gomes. Flávio Gomes gostava muito de automobilismo. Sim, ainda gosta, é um dos melhores. É um dos melhores. Para mim é o melhor. Me apresentou para o Flávio, tinha também o Melquíades Filho. Daí, né, o Flávio teve uma conversa assim mais reservada com o Emerson, né? O Emerson veio até mim e falou: ó, é o seguinte, aqui na Folha, no folhão, né, como todo mundo fala, aqui no folhão a gente não tem a vaga agora nem para frila, né? Mas ele já ligou
o editor da Folha da Tarde e pediu para você descer lá. Então vamos lá que eu vou te apresentar para o Vicente de Aquino. Desci. Daí você pegou ônibus, metrô, trem para chegar da Folha até a Folha da Tarde, né? A redação da Folha, acho que era no 4º andar, desci no 2º andar. Acho que hoje a redação está no 6º, né? Não sei. Aí desci, o Vicente me recebeu junto com o Emerson, né? E para minha surpresa, numa das bancadas estava sentado o Almir Leite, que fez faculdade comigo, né? O Emerson me deixou com o Vicente, me apresentou e tal. O Vicente conversou um pouco comigo, né? O Almir passou, deu um tapinha na minha cabeça e tal, e deixou um bilhete para o Vicente. E foi fazer a matéria dele. Daí o Vicente falou, você ainda não fez esporte, né? Eu falei, não, e tal. E pegou e abriu o bilhete, né? Deu o bilhete e tal. Bom, você veio apresentado pelo Emerson e eu recebi um negócio aqui falando de você. Falou, recebeu o quê? Um correio elegante do Almir Leite. Daí ele me mostrou o bilhete. Ele me mostrou o bilhete do Almir que estava escrito assim: contrata. Ele foi um dos melhores na minha turma na faculdade. Grande Almir Leite, hein? Pô, cara, Caramba. O Vicente olhou para mim e falou, você quer começar quando? Eu falei, se você quiser, eu começo agora. Ele, não. Vem amanhã aí, vem tal hora, você vai encontrar o cara que faz a pauta e tal. Poxa, cara, no outro dia eu comecei. No outro dia eu comecei como freela, né? Para ser contratado como funcionário da Folha, demorou. Eu levei quase 2 anos para ser contratado. Eu fiquei como freela fixo, 2 anos. Vi outro colega que, por muito mérito, porque ele é muito bom, né? O Beto Strifese, foi contratado antes que eu, e eu fiquei muito feliz por ele, porque ele é ele é um cara muito bom no que ele faz. E depois da contratação dele, meses depois, veio a minha contratação e eu lembro que a gente saiu para comemorar. Foi muito bom. Mas foram 2 anos quase 2 anos como freela fixo ali, mas eu gostei muito. Pude mostrar meu valor. Caramba, eu tenho uma gratidão também com o Emerson, porque eu fiz uma exposição e o Emerson foi lá na minha exposição, foi com a esposa, que também é aqui do Jaçanã. A mulher dele era do Jaçanã. Beli Lopresti. E o Almir Leite, quando você contar com ele, eu sei de uma história que ele é um ótimo escalador de árvore. Depois você pergunta para ele por que isso. Eu tinha essa curiosidade e ele me contou. O cara sobe numa árvore como ninguém. Daí você pergunta para ele. Mas que legal, hein, ô Vagnão? Daí, Folha da Tarde, aí o mundo se abre, né? Porque, meu... Você está na rua fazendo cobertura e usando um crachá da Folha, do Grupo Folha, né? Eu lembro de uma vez, eu estava numa cobertura e um outro rapaz, também negro, né, chegou para mim, porque em determinados lugares você tem que ficar com o crachá ali para se identificar como repórter e tal. Daí ele olhou para mim, viu o crachá e falou, pô, irmão, deve ter sido duro entrar aí, hein? Eu falei, cara, eu não vou dizer para você que não foi, mas está valendo muito a pena, eu tô curtindo muito. E, assim, quando eu fui... Eu me esforcei muito como freelancer, porque eu queria alcançar a contratação, e quando eu alcancei a contratação, aí eu me esforcei mais ainda, porque aí tem um universo que você fala, poxa, tem Copa do Mundo, tem Pan-Americano, tem uma série de coisas que você, como repórter, você quer estar nesses grandes eventos. São esses eventos que te valorizam como profissional. Tem Olimpíada, enfim, tem uma série de coisas. Então você tem que se habilitar para se gabaritar a estar
nesses eventos. Então eu falei, poxa, eu só vou ter chance aqui se eu estiver entre os melhores, ou se eu for o melhor. E eu tenho certeza que, em um momento, dentro da cobertura esportiva da Folha da Tarde, né, em um momento, eu fui o melhor dentro daquela editoria. Porque as matérias que eu fazia eram matérias diferenciadas, que tinham uma grande repercussão, né? E eu fui o melhor. É óbvio que quem vem também vem querendo morder e querendo ser. Todo mundo brigando por um espaço, né? Mas eu tenho certeza que, em um momento, dentro daquela editoria comandada pelo Vicente de Aquino e tendo José Roberto Malia, esse é um grande profissional também, os dois grandes profissionais, né, ali auxiliando o Vicente, o Malia como secretário ali da editoria, eu tenho certeza que eu assim experimentei um dos meus melhores momentos como profissional da imprensa esportiva, com toda certeza. Ó, e você está falando aí, antes de falar com você, eram umas 2 horas, eu estava falando com o Cláudio Augusto. Cláudio Augusto que tem uma história também comigo, que o Cláudio, muito bom repórter de política, ele era da Folha, daí ele foi para o Estadão, né? Eu acho que foi isso. Eu falei para ele assim, eu vou falar com o Vagnão. Ele, porra, esse é fera. Então, e o Cláudio Augusto, ele estava no Estadão, né? Eu liguei para ele e falei, Cláudio, eu vou mandar um menino aí para você, né? Gostaria que você prestasse atenção nele, porque, olha, esse vai longe, cara. Esse vai longe porque ele é fera. Se eu não me engano, o Cláudio estava no Estadão, né? E aí eu mandei para ele o Conrado Corsaletti. Porra, Conrado Corsaletti, trabalhei com ele. Mandei para ele o Conrado Corsaletti, o Conrado começou a trabalhar com o Cláudio Augusto. E o Conrado foi num desenvolvimento tal, né? Eu não precisava ser nenhum cara genial para. Você percebe na hora, esse cara aí, poxa, a hora que botar combustível nele, ele vai embora. Ninguém segura, né? E o Conrado foi assim, além, não que eu esperasse, olha, ele vai chegar até determinado ponto e vai parar, não. Ele foi além. O cara desenvolveu de um jeito que ele foi do Estadão, foi para a Folha de São Paulo, chegou a ser o editor assistente do Painel, né? Principal coluna de política, né? da Folha. Trabalhou junto com a Renata Lopretti, né? E aí ele é tirado da Folha pelo Estadão de volta, e ele volta para o Estadão como editor de política do Estadão, né? E depois ele vai para uma iniciativa que é a criação do Nexo Jornal, né? Que é o jornal da internet, né? E recebeu o ano passado, 2019, 2018, não sei bem, o prêmio Comunique-se como de empreendedor na área de comunicação pelo Nexo, né? E poxa, eu fico muito feliz por ter contribuído minimamente, né, com ele nessa trajetória dele. Não, é fantástico. Só fera mesmo, só gente boa. Agora, Vagnão, daí você fez esporte, daí você ficou na Folha da Tarde quanto tempo? Eu fiquei na Folha da Tarde de 1990 até 1995.
eu fiquei lá. Depois você foi para... 95? O que me fez sair de lá foi um descontentamento pelo fato de eu não ter sido escalado para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Né? Eu fiz de tudo para ir, né? Me destaquei dentro do que eu fazia, só que em um momento lá eu sou chamado para uma reunião, né? E nessa reunião me é revelado que eu não vou para a Copa. Né? É que nem aquelas convocações do técnico da seleção. Fica aquela expectativa. Vou, não vou? Os bastidores já circulam. Ó, acho que você vai. Pô, eu estou bem preparado. Aí chega na hora, banho frio, né? Daí eu sempre, assim, eu tenho muito uma veia irônica, né? Daí na reunião eu dei risada e falei o seguinte: isso aqui é nonsense total, isso aqui, né? Porque eu já estava assim, em ponto de, quer saber? Eu quero é sair chutando, né? Quando você fica em ponto de briga. Pô, falei, isso aqui é nonsense total, né? Por que nonsense? Eu falei, eu já vi reuniões para comunicarem às pessoas, né, de que elas vão para determinado lugar e traçar um planejamento do que vai ser feito. E não o contrário. Agora, fazer reunião para dizer que você não vai, quando você não vai, é só não te comunicarem, não te chamarem para reunião e tal, você já fica sabendo, pô, tô fora. Né? Daí, como me chamaram para essa reunião para falar que eu não ia, né, eu tomei a liberdade de perguntar, bom, tudo bem, eu tenho me esforçado, tenho feito matérias ótimas e tal, eu não vou, mas com certeza alguém vai. Porque eu tenho certeza que eu tinha uma vaga dentro desse time para ir para a Copa dos Estados Unidos. Né? Alguém vai. E quem acabou indo, né? Eu fiquei sabendo não na reunião, mas depois, quem acabou indo foi, na época, a editora de moda. Né? Eu acho que uma editora de moda tem tudo a ver com Copa do Mundo. Né? Na Copa do Mundo vão acontecer vários desfiles de grifes. Né? A editora de moda foi para a Copa do Mundo, né? E eu, que era um repórter especializado em esporte, acabei não indo. Outras figuras que não tinham nada a ver com Copa do Mundo também foram, mas talvez na época o marketing, né, do Grupo Folha determinou que, olha, se X, Y, Z forem, vai ser melhor para que a gente consiga anunciantes, e, enfim, aquelas coisas. Eu acabei não indo para a Copa e o Brasil ganha aquela Copa e, né, aí eu decido sair do jornal porque eu vi que meu ciclo ali já estava terminado. Eu não ia conseguir ir muito além do que eu já havia chegado. Ô, Wagner, depois que você deu essa... Não, porque de vez em quando a gente tem que dar uns divisor de água na nossa carreira mesmo para ir para outros caminhos mesmo, né? Sim. Daí você foi para a assessoria de imprensa, ficou muitos anos assessoria de imprensa, né? Sim, em 1995 eu acabo indo para a ZDL de comunicação, que era, naquele período, a principal agência de comunicação esportiva do país. Assim, não tinha para ninguém. A ZDL era a principal, porque os principais eventos esportivos que aconteciam a marca deles, em São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, né, eram todos da ZDL. Eram todos da ZDL. Era uma equipe muito bem azeitada. Não era uma equipe grande, não. Era uma equipe pequena, mas que a gente estava disposto a fazer tudo. Tudo. E o diretor da agência, o Doro Júnior, que é o diretor
da ZDL até hoje, né? Muito focado em tudo o que acontecia e vai ter iatismo, era da ZDL, futebol era da ZDL, basquete, vôlei era da ZDL, tênis era da ZDL. Então foi um período, eu entrei lá em 1995, fiquei até 2001. Caramba, Né? Foram 6 anos dentro da ZDL. E eu viajei, tive o prazer de viajar. Do Brasil, eu não conheço Acre, Rondônia, Roraima, né? Essas localidades mais ao norte do país. Ah, e não conheço Manaus. Tá? Os outros todos os lugares eu estive por força de eventos da ZDL. No Nordeste era Fortaleza, Recife, Aracaju, Maceió, sabe, essas capitais desses estados todos, né? Sergipe, Pernambuco, Recife, enfim, né? Todas as capitais, nós viajamos por todos esses lugares com assim muitos e muitos eventos. Foi um período muito legal, de muito trabalho, mas assim de um prazer imenso, porque poxa, eu nunca pensei em trabalhar com iatismo, cara. Era algo que, pô, eu, um cara do Jaçanã, né, negro, né, me formo em jornalismo e tal. Iatismo é uma coisa altamente elitizada. Se o tênis é visto como algo elitizado, imagina no iatismo. Né? De repente eu me vejo dentro de um barco, né, com Robert Scheidt. Assim, caramba. dicotomia total, né? E o cara é gente boa pra caramba, hein? Boníssima, muito bom, O Shai é um puta cara, velho. muito bom de se conviver. De repente eu estou numa mesa almoçando com o Marcelo Ferreira, sabe, com o Torben Grael. Cara, eu estou no meio do... E falando de igual para igual, né, o Vagnão? E conversando de igual para igual, porque, assim, é um esporte que junta... Nesse esporte, você vê altos dirigentes de empresas, donos de grandes empresas, e que aquilo faz parte do cotidiano deles. Aquilo é parte do cotidiano deles. Sim. Os caras cresceram naquilo, aquilo fez parte fez e faz parte da vida deles. É o ambiente comum. É como para nós dois subirmos ali no platô do Guapira e jogar a bola no campo do Guapira, no Jaçanã. Né? Os caras cresceram à beira de grandes represas ou cresceram em cidades litorâneas em que velejar era parte do... o que vamos fazer depois do almoço? Vamos velejar? Vamos acordar amanhã? Vamos sair para velejar? Era a gente se reunindo para jogar bola. Sim. Né? A diversão dos caras era essa. Né? Mas o esporte acaba... Eduardo Souza Ramos, que era não sei se hoje ainda mas era o dono representante da Mitsubishi do Brasil. Né? E era um velejador. Só cara bom. Só que ali no esporte, né, não é o fulano X dono da empresa tal. Não é o fulano Y dono da empresa tal. É o velejador e eu sou ali o divulgador daquele negócio. Então,
estamos todos nivelados. Não Um tem elo, né? diferenciação. É um elo. Sabe, eu não preciso. Para falar com qualquer um deles, eu não preciso passar pelo porteiro do prédio nem pela secretária. Né? Tá ali direto. Ô, Wagner, assim, acho que o nosso papo aqui ele tá acabando aqui por causa do tempo. Mas assim, Wagner, o esporte é uma das grandes ferramentas de inclusão, né, na sociedade, né? Com toda certeza, é uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta de valorização social, mas, infelizmente, nós estamos num país que não tem política esportiva. Quando eu digo política esportiva, no melhor sentido da palavra política. Políticas públicas, né? Nós não temos um planejamento que privilegie o esporte desde que a criança entra ali na escola até a formação dela quase adulta. Não é um projeto de Estado, né? Não é um projeto de Estado porque ele não existe. Porque se ele existisse, as escolas seriam equipadas, né, em termos esportivos, para que as crianças pudessem praticar os vários esportes que existem. Mas esse negócio de ir lá fazer uma quadrinha de cimento rústico, né? Ela poliesportiva, e ali se tentar forjar alguma coisa, é porque no Brasil nós temos muitos talentos mesmo. E esses talentos acabam sendo descobertos de alguma forma. Mas a nossa política educacional e esportiva, ela não existe. Espero que um dia nós tenhamos. Eu vejo muita gente fazendo diferença nessa área, nas periferias, são aqueles tiozinhos, aquelas ONGs que fazem um trabalho sério, né? E que conseguem resultados, mas aí são por experiências pessoais, assim, ou da comunidade mesmo. A política de Estado mesmo não tem. Tentou-se, né, num passado não muito distante, através dos CELS, né, que foi uma puta de uma coisa interessante, um projeto muito legal, mas você precisa dar continuidade a isso, né? Agora, felizmente nós temos esses abnegados aí que acabam dando oportunidade para gente nova aí, e acabam surgindo alguns talentos. Ô, Wagner, agora me fala uma coisa. E esse programa que você tem aí? Rapaz... Conta essa história. Então, eu fui convidado, né, pelo Weber Lima, que é um excelente jornalista, para me juntar a ele, me juntar ao Zete, que eu tive a oportunidade de entrevistar como repórter cobrindo São Paulo, né? E ao Luiz Carlos Quartarolo, né? Nós fazemos todas as noites, das 7 às 8, os tops da bola na rádio Top FM, aqui de São Paulo, 104,1. Né? Eu comecei lá no dia 15 de novembro de 2019, né? Então, em novembro agora, vou completar um ano no programa. E quando chegou ali, início de março, nós tivemos que sair do estúdio para fazer o programa nesse mesmo formato que você faz aqui, pela internet. A gente ia para o estúdio da rádio todo dia. E temos feito programas ótimos, porque o fato de as pessoas terem que se manter em casa acabou facilitando para que, né, a gente encontre... Não existe mais aquela desculpa do tal dia eu não posso porque eu tenho um compromisso. Ninguém está tendo compromisso, ninguém está saindo. A não ser lavar a louça, né? Essas coisas caseiras. Então, a gente tem feito programas ótimos com grandes entrevistados e procurando levar informação esportiva, né, com conteúdo, mas não caindo naquela coisa de vamos fazer um humorístico esportivo. Nós não somos humoristas. São 3 jornalistas e um
e um ex-jogador de futebol campeoníssimo. Um cara inteligente, que é o Zete, e tal, com umas sacadas muito boas, né? Então a gente está tendo uma repercussão muito boa com essa questão da pandemia. Tivemos várias empresas foram impactadas com isso. Nós perdemos alguns patrocínios que vamos retomar agora, né? Então o programa está se firmando, né? Já é uma grande opção. Todos os dias 104,1, né, da Top FM, ou então no YouTube, né, YouTube/os Tops da Bola, ou no Instagram também, os Tops da Bola. Estamos lá, estamos fazendo programas bons. Não, que legal. E nesses programas vocês levam ex-jogadores? Como é que é? Nós levamos ex-jogadores, jogadores atuais, né, dirigentes, pessoas de bastidores do esporte, aquelas pessoas que você está vendo o espetáculo e não sabe o trabalho que aquela pessoa está fazendo ali dentro, né? Tem muita coisa girando em torno de qualquer evento esportivo, tem muita gente de bastidor trabalhando e às vezes a gente não se dá conta, né, do que é feito para que você, por exemplo, tomando como exemplo o futebol, você tem um jogo acontecendo, né? Você tem uma partida de basquete numa quadra, tem muita gente envolvida naquilo para que o espetáculo aconteça. Muita gente que tem o que falar, que tem histórias ótimas, e é isso que a gente está procurando levar ao programa. Pô, que legal, Wagner. Eu vou até anotar isso aí para a gente divulgar isso. Opa, os Tops da Bola. E o Zete é um gente boníssimo. Ele tem lá a academia de goleiro deles, né? Fechando o gol, que eu treinei lá. Você treinou lá? Treinei lá. E a turma lá que treina, é uma curiosidade aí, um parênteses aí. É muito louco, porque tem uma turma lá que é de veteranos também, que nem nós, assim, mais velhos, né? Meu, e você faz uma defesa, porque os professores lá são tudo, acompanham ali. Você faz uma defesa, os caras viram como se fosse um gol. É o estímulo, né? Ô, Vagnão. Legal. Ô, Vagnão, eu vou ter que encerrar aqui, porque senão não vai dar certo aqui o negócio. Ó, pô, vem outro dia para a gente fazer mais uma hora aí, pô. Vamos fazer sim, Vagnão. Ó, e outra coisa, quando acabar essa pandemia toda, a gente vai tomar um café lá e vamos dar um pulinho no Corinthians lá, que é a nossa paixão. Tá bom, vamos lá sim. Vamos lá. Tomar um café naquela padaria gostosa, descer a rua. A poesia. A poesia, isso aí. Ô, Vagnão, ó, quero te agradecer do fundo do coração pela sua dedicação aí, por você ter dedicado esse tempo para mim. E, cara, assim, o prazer foi meu poder falar com você. E assim, ó, eu te desejo um beijo no seu coração, sucesso lá no seu programa. Manda um abraço pro Quartarolo, um abração pro Zete, que, meu, eu tenho um carinho muito grande por ele, grande figura. Um abraço no Weber Lima também. Weber Lima também. E assim, ó, se Deus quiser, num espaço curto de tempo, a gente vai se encontrar, Vagnão. Com certeza, com certeza. Ô, valeu, Zé. Beijão. Valeu, cara. Muito obrigado, hein?